Olá, sejam todos bem-vindos ao Momento da Virada, uma pausa que pode mudar tudo. E hoje nosso tema é sobre o caminho para formar filhos emocionalmente fortes. E você se pergunta, poxa, mas como que eu posso formar esse filho emocionalmente forte? Porque na sua realidade, talvez você está enfrentando um momento que é desafiador e difícil, que você está vendo aquela criança chorosa, criança que vai, por exemplo, em um ambiente de escola, de festa, uma visita, e ela sempre está pendurada no seu colo, não consegue interagir com outras crianças, ter autonomia, liberdade de brincar, ir na festinha de aniversário e se soltar, se sentir livre para ser criança também. E aí você percebe que esse desgaste que se tem durante o dia leva para uma noite que você fala, poxa, tô bagaço, tô um trapo, tô realmente totalmente exausto ou exausta. E talvez você seja um pai ou eu uma mãe que está passando por isso. E aí você percebe que tudo isso é reflexo de uma criança que está emocionalmente fragilizada, se sentindo insegura e não percebe o quanto ela tem autonomia para ir à frente. Mas eu sei que o seu desejo é realmente construir esse filho saudável e aí traz para você chateação, incômodo, tristeza e você percebe que você tem o desejo de trilhar um outro caminho com seus filhos, mas a realidade te traz toda vez aquela falta de recurso que tropeça, repete toda a circunstância, até mesmo você já pensa em evitar esse ambiente porque você não gosta de expor ou então lidar com essa situação que te deixa magoado. Mas será que esse é o melhor caminho? Nós aprendemos que a semana passada tivemos 3 perfis de pais. Eu quero hoje te mostrar o caminho sobre realmente o melhor pai e a melhor mãe é aquele que prepara, que é um treinador mesmo para que os seus filhos possam encarar a vida real, encontrar recursos, habilidades, conhecimento, uma nova atitude e superar os seus próprios desafios. Hugo, até aqui tudo bem, entendi, mas eu quero saber o que é uma emoção. Emoção é uma forma que nós sentimos e através desse sentimento nosso corpo se organiza para entrar em ação, para agir mesmo. Tá, vamos dizer então na prática. E às vezes eu estou caminhando com meu filho e de repente vem os cachorros lá e late. Ele leva um susto. E aí quando ele leva um susto, naturalmente ele já reage, que é dilatar a pupila e ele vem uma reação de ralar o pé, correr. Por quê? Ele se sentiu desprotegido, inseguro e aí ele naturalmente se organizou para procurar um lugar de segurança e acabar vencendo essa etapa. Então o sentimento, eu falo que nós todos devemos sentir todos eles. E aí tem Paul Ekman no seu livro que ele traz as 5 emoções que são base. E eu falo que é a tristeza, a alegria, a felicidade, a raiva e também algo que é tão interessante que será que você consegue sentir o amor? Será que você consegue perceber realmente essa atitude do próprio amor? E isso que eu quero trazer para você, que principalmente nós fomos não compreendidos e talvez fomos feridos, como rotulando a gente como chorão, como birrento, como mal comportado, por não compreender o que nós precisávamos lidar, que era com uma emoção. Eu falo com um sentimento. E aí talvez eu vejo às vezes no consultório que é filho não chora, filho não é assim, ou filho você não pode fazer isso. E aí será que esse comportamento é de um pai, de uma mãe que está preparando ele sobre o que ele está sentindo? E aí tem uma frase que eu acho que é muito impactante e verdadeira, que é: todas as emoções nós podemos sentir, mas não são todos os comportamentos que devemos aceitar. E foi como nós começamos ali a nossa aula, que é como que o seu filho está agindo frente às situações de casa, com seus pais, com o irmão e também com a escola e com os aniversários, ciclo social e amizades. E tudo isso é como ele tem se organizado para poder agir frente aos sentimentos que ele percebe, mas talvez nem consegue dar nome para ele, não consegue lidar com isso e aí, sem ser compreendido, às vezes nos dão um sufoco, um cala-boca, não é assim, e a gente fica fragilizado e aquilo que tanto a gente deseja
é uma falta de habilidade nossa como pai. Percebe que esses pontos já mudam a nossa percepção, a forma de lidar com nossos próprios filhos? É o pé no chão que nós precisamos colocar. E eu falo que é o pé no chão onde nós preparamos os nossos filhos para poder sim sentir a tristeza, a chateação. Às vezes um pegou o brinquedo do outro, às vezes um pegou a comida do outro, ou então às vezes a professora chegou e deu uma bronca dele em público, e aí ele vai lidar com essa situação, com aquilo que ele sentiu. E se ele elaborar esse sentimento e aprender a lidar, a entrar em ação para que isso não seja a sementinha de pensar, poxa, agora eu não sou um menino bom, agora eu vou deixar meus pais frustrados, eu vou deixar de ser aquele menino perfeito. E aí, ao invés de dar liberdade dele ter recursos, a gente vai colocando ele numa caixinha de encolher para caber no lugar que não é para ser o dele, porque ele precisa aprender a lidar com as situações, sejam boas ou ruins, porque todas elas são passageiras, e que cada passo nosso nós podemos moldar o caráter de ser humano. E ser humano nos faz diferente de todos os outros porque nós sentimos. E agora, entrar em ação do jeito certo, compete a gente organizar as nossas emoções. E aqui vai um outro ponto marcante. Nós não controlamos o que sentimos, mas podemos controlar como agimos ou reagimos em cada situação. E tudo isso é questão de preparo, de treino mesmo. É de colocar a situação e ensaiar para que naquele momento que é explosivo, opa, eu aprendi um novo recurso, eu aprendi uma nova forma, eu não preciso agir desse mesmo jeito. E aí, pai que pune, pai que castiga, que coloca realmente algo tão severo, nós vamos construir através do medo um comportamento que nos cabe, nos serve nesse momento, mas não é um recurso que vai ser necessário para ele lidar com o mundo lá fora. Eu digo, será que você não ouviu aquela frase, por exemplo, que é: filho, precisamos ir dormir. E aí o filho, não, quero brincar e tal. E aí, de repente, vem aquela contagem de uma bomba. Filho, vou contar até 3, 2, 1, já! E aí o filho, sem compreender, entender o que está sentindo, que ele gostaria de permanecer, ele é conduzido a fazer algo que ele não compreende, e pela ameaça, pelo medo, pelos sentimentos ruins, ele adota um comportamento para poder agradar o seu pai ou a sua mãe, ou então alguém que está sendo o seu próprio líder nesse momento. E aí o despreparo acabou conduzindo para que ele tivesse uma experiência negativa e não um recurso para ele poder lidar com o que ele está sentindo e entrar em ação para poder compreender. Mas sabe o que precisa? Uma melhor comunicação com as situações. Nós queremos dar segurança para os nossos pais, e o caminho que você tanto está buscando, que é o que eu trouxe de tema para a aula, é: primeiro, vamos lá, conecte com o seu filho ao ponto de ele perceber que você está acolhendo o sentimento dele, e além de acolher esse sentimento, você demonstra segurança para ele e que está caminhando ao lado dele também, ao ponto de que ele possa se sentir seguro de compartilhar com você, ao invés de ter o julgamento, o apontamento, que muitas vezes causa afastamento dos seus próprios filhos, e talvez seja essa realidade que você está enfrentando. Eu quero dizer para você, por exemplo, na situação de um professor que chamou a atenção do seu filho na escola, ele chegou chateado, e aí você, naturalmente, a primeira pergunta que fala: filho, mas o que você fez de errado? Já adotou um comportamento que é punitivo, sem dar ouvidos para ele, e ele cria um espaço para quem ele admira de compartilhar o que aconteceu. Mas tudo bem, talvez você está agindo assim porque foi o único recurso que você aprendeu. Mas será que, se por acaso nesse outro exemplo você talvez não perceba que é diferente? Poxa, filho, e conta para mim, como é que você se sentiu quando aconteceu isso? E agora, como que aconteceu esse cenário? Você consegue contar para o pai ou para a mãe, para eu entender melhor como que aconteceu tudo isso? E ele vai trazendo o cenário, trazendo a verdade, trazendo a sua percepção, o seu próprio olhar.
E aí você, poxa filho, realmente isso também me deixaria chateado. E agora, se acontecer de novo, como que você pode agir diferente? Será que se por acaso acontecer de novo, você acabar agindo dessa forma, conversando desse momento e expondo, na verdade, um outro ponto de vista? Porque realmente você dando esse suporte, ele vai ter realmente sempre a conexão com o seu coração e com intimidade, que eu falo que essa intimidade, manter esse diálogo, ele vai aceitar a proposta que você permite ele tentar fazer diferente, aplicar novos recursos, ter um novo conhecimento e entrar em ação, que quando ele tiver uma exposição e tiver esse sentimento, ao invés de murchar a bola, se encolher e passar vergonha em público e ficar intimidado, ele possa entender o que está acontecendo. Se ele tomou uma atitude errada, ele pode então evitar essa atitude. E se por acaso a incoerência for do outro lado, com um professor ou com um educador, ele também possa aprender a lidar para que nenhuma situação possa trazer a marca de deixar ele preso a um passado por um trauma, por uma ferida, por um complexo, e a gente manter esse comportamento equivocado ou então um mau comportamento por não aprender a lidar e dar um caminho para a solução, que é o que a gente tanto busca. Você percebe que esse conteúdo é tão simples, ao mesmo tempo tão poderoso, porque até agora toda essa informação que eu te passei, que fez sentido para você já dar uma abertura de consciência, de pensar diferente, não vai fazer resultado se você não colocar em prática. É necessário o treinador fazer o quê? Mais do que a teoria, colocar a exposição, a pele em risco, para você perceber as habilidades e como que está acontecendo isso numa projeção de cenário real também. Então, não queira ser um bom professor e somente acabar dando as instruções. Seja um pai treinador para pôr a exposição mesmo real, para que quando acontecer, ele vai fazer, poxa, o meu cérebro processa aquilo que eu já conheço e ao invés de acabar agindo mal aqui, eu vou pegar essas instruções e a prática que eu já também sei e acabar agindo de forma segura, agindo de uma forma com coragem, com ousadia e com a prudência, sabendo que eu posso sim falhar em alguns momentos, mas que eu posso muito é ter coragem de acertar, entrar em ação no momento certo e que realmente a minha identidade, o meu eu, o meu ser realmente quem eu sou, mantenha-se por toda uma vida. E é justamente isso que eu quero provocar, que os seus filhos, que vocês estejam pais preparados e que possam, na base da essência do amor, fazer com que eles se sintam emocionalmente seguros e aí que entrem em ação na forma mais eficiente que é sobre o seu próprio talento, sobre o seu próprio will, sobre aquilo que realmente são princípios, são valores e são comportamentos que são humanamente treinados para poder sentir, lidar com o sentimento e ter um comportamento adequado e que essa situação seja superada, vencida e que faça realmente parte de um momento de aprendizado também, mas que não seja de castigo, punição e até mesmo de sufocar aquilo que se sente e que nós possamos construir filhos que sejam grandes marcos de uma geração curada, saudável e que realmente aprendem a lidar com aquilo que sentem e que provocam no outro também uma realmente despertar, que esse despertar seja cada vez mais de uma melhor versão, que antes do conflito nós possamos contribuir para que nós possamos ser fortes emocionalmente e gerar realmente as experiências que provocam neles também a sensação de se sentirem amados, protegidos, seguros e que possam também falhar e errar e que nesse momento da falha e do erro nós possamos ter o amor mais profundo de perdoar e ao invés de ficar massacrando, apontando os erros e falando que realmente foi algo que deveria ter sido feito diferente, como acontece às vezes naquele jantar ou no almoço de família, você sabe o que aconteceu ontem e valoriza tantas vezes o erro, mas Jesus traz um grande exemplo. Sobre os nossos erros existe o perdão e sobre os nossos acertos exige o que? Mais da nossa própria habilidade. E que nós possamos ter novos caminhos
do que o dedo que acusa, que pune e que deixa o outro sendo julgado segundo o nosso próprio olhar. Ninguém erra porque quer, mas sim por falta de conhecimento, de habilidades, de atitudes e também, principalmente, por não saber lidar com aquilo que sente. Então, permita seu filho ser um momento de tristeza, ter um momento de alegria, de felicidade, de raiva, de chateação, enfim, deixe ele sentir porque ele é humano. E que você também tenha a habilidade de conduzir a ele lidar com esse sentimento, porque treino e preparo vem do seu próprio exemplo. E que você conquiste muito mais do que a cobrança futura de falar e não fazer, mas a admiração dos seus filhos e essa conexão e essa intimidade até o seu último suspiro. Então, que você agora, desse conteúdo todo, o que fez sentido, coloque em prática, faça uma atitude diferente, que é isso que teu filho está pedindo para que você realmente mostre para ele um novo caminho. E se esse material te apoiou, então também seja um material que compartilhe, encaminhe para alguém que está passando por algum desafio e que faça a diferença. Porque esse foi o nosso momento da virada, uma pausa que pode mudar tudo e que agora seja uma nova fase, um novo nível para que você realmente conheça o melhor do seu próprio filho.